Deus. A gente está aqui, desde domingo passado, a gente está aqui numa nova série. Então, nós separamos uma série para que nós pudéssemos aqui ir aprendendo da palavra, para que a palavra possa produzir mudança em nós. A série é essa que está aí projetada, que é do vale para o monte. Então nós começamos isso através do sermão da montanha, do qual Jesus, ele sobe até uma montanha, e uma multidão vai atrás dele, e ali ele ministra para a vida daquelas pessoas. Esse sermão, ele é bem grande. Ele, por muito tempo, ele permaneceu ali ministrando na vida daquelas pessoas, daquela multidão que seguia ele. Na palavra de Deus, está no livro de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. São 3 capítulos da Bíblia que nos ensina esse sermão, as palavras de Jesus para aquele povo. Mas a palavra de Deus, ela se renova todos os dias em nós, amém? E ela está se renovando também nas nossas vidas no dia de hoje. Então, semana passada, a gente falou sobre os primeiros versículos, que era sobre as bem-aventuranças, que significa a fórmula de Jesus para que nós possamos ser felizes. E eu creio que ficou claro para todo mundo que não é uma felicidade simples, não é uma felicidade que nem chega perto daquilo que o mundo pode nos dar, mas é uma felicidade que transcende, é uma alegria mesmo em meio à adversidade. E ali a gente aprendeu de 8 coisas, do qual Jesus deixa claro que nós praticamos aquilo, nós recebemos uma recompensa que nos deixa feliz, de uma felicidade verdadeira, que transcende aquilo que o homem entende, daquilo que significa alegria e felicidade. Eu creio que foi um tempo muito bom. Quem não esteve aqui no domingo passado, a gente tem no nosso Facebook, tem no YouTube também, para que você possa assistir. Eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar também ao seu coração. Amém, igreja? E hoje nós estamos aqui para seguir com esse sermão. Então, ao longo de algumas semanas, a gente vai pegar alguns pontos desse sermão para que nós possamos aqui aprender, onde a palavra vai se renovar no nosso coração. E o texto de hoje, que o Senhor colocou no meu coração, está em Mateus capítulo 5, a partir do verso 14. Na verdade, são 3 versículos que nós vamos ler. Vai ser o 14, o 15 e o 16. Se você está com a Bíblia, pega ela. Se você tiver com caneta, grifa texto, grifa esse texto, que eu tenho certeza que vai falar imensamente ao seu coração. Mateus capítulo 5, a partir do verso 14 até o 16. 3 versículos, mas que falam muito ao nosso coração. E eu quero já começar aqui, em nome de Jesus, que você possa se desconectar totalmente de tudo que está lá fora. Amém? Não deixa nada que possa de alguma forma atrapalhar você de ser ministrado com essa palavra. Porque a palavra do Senhor, ela é transformadora. Se ela é transformadora, você tem toda a possibilidade de sair daqui nessa noite transformado. Amém? Só que depende só de você. Então tira toda a sua preocupação, em nome de Jesus. Amanhã, segunda-feira, talvez você está preocupado com contas que se acumularam no sábado, no domingo, e talvez segunda-feira você tenha que resolver isso. Talvez algumas lutas que você sabe que amanhã você vai poder enfrentar. Mas hoje é dia de nós nos abastecermos. Hoje é dia de você sair daqui fortalecido, para que você possa vencer todos os desafios dessa semana, que começa hoje, mas que amanhã a gente vai estar enfrentando ela de frente. Amém? Então deixa Deus falar seu coração, e não permita que nada possa tirar a sua atenção, porque eu tenho certeza que coisas grandes o Senhor vai te entregar, vai entregar nas tuas mãos nessa noite. E o texto diz assim, Mateus capítulo 5, verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a cadeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem
ao vosso Pai que estás no céu. Amém? Hoje a gente vai ficar só com essa palavra. Apesar de ser só 3 versículos, ele vai falar imensamente ao meu coração, e eu tenho certeza ao seu também. Já ministrou na minha vida, desde a hora que o Senhor separou essa palavra e me entregou. Eu sei o quanto que eu precisava ouvir, eu sei o quanto que eu vou apanhar nessa noite, diante dessa palavra, e o quanto que eu preciso mudar com relação a certas coisas na minha vida. E que assim possa ser também na sua vida. Amém? Glória a Deus. Esse início aqui, quando a gente lê, já fica bem claro para a gente aquilo que Jesus está querendo dizer. Que nós precisamos ser a diferença para o mundo. Que a gente precisa resplandecer a luz dele lá onde a gente coloca a planta dos nossos pés. Seja aqui na igreja, seja na nossa família, no nosso trabalho, na faculdade. Aonde você for, que você possa ser luz. Eu já estou lendo aqui a partir do verso 14, mas no 13 ele fala sobre a necessidade também de nós sermos sal, da gente ser o tempero todo especial para que realmente a comida possa ser gostosa. A gente precisa fazer a diferença no mundo onde nós vivemos hoje. E ele diz que essa luz deve ser deve ser você. Em João capítulo 9, não precisa abrir se você quiser, amém? Mas em João capítulo 9, a partir do verso 5, olha só o que o Senhor Jesus disse quando ele foi fazer um milagre. Tinha um cego e ele foi fazer um milagre com esse cego. Foi devolver a visão para esse cego. E quando ele chega perto desse cego, ele faz um lodo de terra e coloca nos olhos dele. E pede para que ele possa se lavar. A partir do momento que ele vai e volta, os olhos dele, ele volta a visão, ele começa a enxergar. E nesses 5 e 7, ele começa dizendo assim, em João capítulo 9, 5 e 7. Enquanto estou no mundo, olha só o que ele diz. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez o lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Quando ele começa a falar narrar esse milagre, Jesus disse, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Existem 2 momentos, se nós pegarmos esses 2 trechos da palavra de Deus. Em João capítulo 9, ele diz que ele é a luz do mundo. Em Mateus capítulo 5, quando ele vai falar e ministrar na vida daquelas pessoas, ele diz que eles são a luz do mundo, que trazendo para os nossos dias, somos nós a luz desse mundo. Existe um momento de transição entre os 2 livros, entre os 2 textos, onde Jesus era a luz enquanto estava nesse mundo. A partir do momento em que Jesus foi para o céu, ele passa o seu Espírito a habitar em nós, e a partir desse momento, quem é luz? Nós, porque nós temos Jesus em nós através do seu Espírito. Amém? Até aqui, amém? Eu trouxe aqui uma lâmpada, e roubaram meu balde que estava aqui. Glória a Deus. Achei o ladrão. Glória a Deus. Amém, está perdoado, tá? Em nome de Jesus. Foi o Ângelo? Foi o Ângelo que guardou meu balde. Glória a Deus. Glória a Deus. Achei. Eu acho que é uma quadrilha, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu peguei uma lâmpada lá em casa, trouxe ela. Aqui é uma lâmpada. Ela faz alguma coisa? Aonde ela está aqui agora? Não. Quando Jesus estava falando aqui, ele fala também da gente ser luz, e ele fala de uma candeia. Aonde só a candeia por si só, ela também não ilumina. Porque aqui só está uma lâmpada, mas que não está iluminando. Para que a candeia pudesse iluminar, para que a lâmpada aqui possa iluminar, ela precisa de algo. Na época de Jesus, a candeia era o óleo. Então, se você não tivesse o óleo, não tinha como fazer com que a candeia pudesse acender e assim trazer a luz.
Aqui com a lâmpada, se a gente não tiver a energia, a força entrando aqui nessa lâmpada, ela não acende, ela não brilha. Trazendo para as nossas vidas, e aqui a palavra diz que a partir desse momento, que Jesus não habita mais em carne aqui conosco, e nós somos a lâmpada, significa que a gente precisa de algo para que nós possamos iluminar. E o que a gente precisa para que nós possamos iluminar? O Espírito Santo. Sem Jesus em nós, através do Espírito Santo, não tem como nós iluminarmos. A busca nossa não é simplesmente de sermos uma lâmpada, mas a nossa busca é nós sermos uma lâmpada que ilumina, que aonde chega é luz. Aonde eu piso, a luz de Cristo que habita em mim, através do seu Espírito, possa brilhar. Então houve uma transição entre os dois textos, aonde Jesus disse, por enquanto eu estou aqui, eu sou a luz, mas quando eu não for, que daí já é o Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, ele está dizendo, agora não sou mais eu, agora é vocês que vão ter que brilhar, vocês que serão lâmpadas e que terão que brilhar. A gente tem que ser destaque, a gente tem que levar a luz do Senhor Jesus, aonde a gente coloca a planta dos nossos pés. Amém? Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele tinha vontade própria, e ele era um corpo físico. A Bíblia diz que ele se fez homem como cada um de nós, como nós. Assim como nós somos hoje homem, matéria, Jesus se fez como um de nós. Ele era espírito que se tornou uma carne, e veio com as mesmas dificuldades que nós enfrentamos também como seres humanos que nós somos. Ele se fez um de nós. E ele tinha vontade própria, então ele estava andando, e tinha alguém ali, o ceguinho de Jericó, que estava lá clamando, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele tinha vontade própria para poder parar e dizer, traz aquele homem aqui. E quando aquele homem veio, de perguntar para ele, o que queres que eu te faça? Daí ele fala assim, que eu veja. Daí ele dizer, então, que assim seja feito. Então ele tinha a vontade própria, ele andava, ele ia onde ele queria. Ele era a lâmpada que iluminava, porque ele era o próprio Deus. Quando Jesus ele foi para o céu, ele passa e manda o Espírito Santo, ele passa a ser a força que ilumina em nós. Mas nós que somos agora o corpo, a lâmpada que leva essa luz aonde colocamos a planta dos nossos pés. Deu para entender? Se a gente olhar em 1 Coríntios, capítulo 12, 27, não precisa abrir, está escrito assim, ora vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Se a gente continuar com o texto de 1 Coríntios, ele vai falar que o Senhor é a cabeça e nós somos o corpo. Então o Senhor é o cérebro, o Senhor é que comanda a nossa vida, e a igreja é o corpo. Então o corpo ele só vai andar, só vai se movimentar, a cabeça, aonde o corpo for. Então Jesus, ele é luz, ele é a força que faz a gente iluminar aonde nós vamos, seguindo a vontade dele, porque é ele que vive em nós agora, não somos mais nós que vivemos. Em Gálatas 2:20 diz assim, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Mas sabe o que eu vejo? E agora eu vou abrir meu coração e eu me incluo. Pensa no alguém que apanhou com essa palavra. Eu vejo que muitas vezes a gente não está levando essa luz, nós estamos estagnados com essa luz. Não sei se vocês conhecem, tem um físico, um cientista muito conhecido, até anotei o nome dele, é Stephen Hawking. Ele é muito conhecido, muito mundialmente. Ele está entre os 15 pessoas que pisaram nessa terra com o maior grau de inteligência. E ele teve uma enfermidade, a enfermidade que ele teve chama ELA, onde toda a musculatura dele foi comprometida. E ele é um cientista inteligentíssimo, que ele não conseguia mover nada. Ele ficou com o pescoço virado numa cadeira de roda.
onde a única coisa que ele movimentava era um dedo. Então tudo que ele foi fazendo ao longo da vida dele, na piora da doença, foi através de um dedo. Era uma mente brilhante, num corpo paralisado. Eu vejo exatamente isso a igreja. A igreja, ela tem todo o poder. Nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Só que, infelizmente, nós não estamos levando a luz de Jesus aonde nós colocamos a planta dos nossos pés. E eu queria que você pudesse refletir sobre isso. Esses dias, o ano passado, quando a gente estava aqui, nós estávamos ministrando sobre a Páscoa. A referência do texto que aqui nós fizemos, até uma encenação, acho que quem estava aqui vai lembrar, que era de Lucas capítulo 24, que quando Jesus ele tinha ressuscitado, daí Jesus estava caminhando no caminho de Emaús, e tinha 2 discípulos que eles se encontraram, e Jesus continuou caminhando com eles, só que eles não reconhecem Jesus. E eles vão andando com Jesus e vão contando as coisas que haviam acontecido sobre a morte de Jesus. E eles tristes, cabeça baixa, demonstrando uma derrota, e Jesus com eles, e Jesus só ouvindo aquilo. E Jesus falava algumas coisas para eles, e eles disseram depois, que está narrado no texto todo, que quando aquele homem que era Jesus falava com eles, algo ardia no coração deles. E a Bíblia diz que eles estavam indo, daí chegaram na casa deles, e Jesus ia continuar. Daí eles convidaram Jesus para sentar à mesa. Quem lembra desse texto? Daí Jesus, ele senta na mesa com os 2, e quando ele senta na mesa e Jesus foi partir o pão, eles reconhecem que aquele homem que estavam caminhando com ele era Jesus ressuscitado. E quando os olhos deles são abertos, imediatamente Jesus some. Então Jesus ressuscitado, que estava ali de carne e osso, caminhando com eles, quando senta na mesa, eles reconhecem, é Jesus. Quando eles reconhecem, abre o entendimento deles para saber que era Jesus ressuscitado, a Bíblia diz que ele desaparece. Sabe por que ele desaparece? Você já se perguntou? Por que Jesus desapareceu? Por que será que Jesus, nesse momento, quando eles reconhecem, Jesus não permaneceu ali com eles? Sabe por quê? Porque quando nós reconhecemos o Senhor Jesus, Ele desaparece da nossa frente e passa a habitar em nós. Se você realmente aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, Ele habita em você. A Bíblia diz que o Espírito dele, que é parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele habita dentro de você. E que é a força que você precisa para que você possa iluminar, para que você possa fazer diferença na vida das pessoas, para que você possa, através da sua atitude, de iluminar o lugar aonde você vai, através da sua vida e da força que está em você, que é o Espírito Santo, fazer diferença na vida de muita gente. Talvez tem muita gente que não está aqui, porque você tem escondido a luz, porque você tem sido aqui sim, uma candeia, uma lâmpada, que tem feito diferença, ilumina. Quando você chegou aqui, começou a louvar, eu estava lá atrás, ouvindo louvor, a gente arrepia, até meu cabelo aqui fez puf, certeza. A gente fica inteiro arrepiado de ver a igreja inteira louvando. Imagine eu, que sou humano, feliz de sentir essa presença de Deus através do louvor e adoração. Agora imagine Deus recebendo tudo isso, que é para Ele. Aqui você estava iluminando, a sua luz brilhou neste lugar. A gente aqui está livre de tudo para brilhar, porque o Espírito Santo habita em você e nós estamos aqui para louvor e adoração do nome dele. Mas o problema muitas vezes é que quando nós saímos lá fora, nós fazemos aquilo que o texto diz que não faz sentido, que é a gente se esconde, a luz que brilha em nós escondermos. É como se fosse uma luz brilhando e que você colocasse alguma coisa para tampar você. Daqui agora é meu balde. Sabe que tem alguns crentes, e eu me coloco como isso,
Eu sou uma luz que brilha, estou brilhando, irradiando aqui na igreja, mas quando eu piso lá fora eu sou um crente assim, ó. De verdade. Aonde a luz não brilha mais. Aonde você esconde a luz. Você não faz a luz brilhar, você perde a oportunidade de fazer a luz brilhar. Talvez você é uma luz que brilha, o Espírito Santo está em você, você já aceitou o Senhor Jesus, Ele já habita dentro de você. Você já não conhece mais Ele simplesmente de ouvir falar, mas você já tem intimidade com Ele, você já sente a presença dEle. Mas quando você põe o pé lá fora, você coloca o balde. Não brilha para nada. Vou deixar o balde para você lembrar dele. Amém? E às vezes é assim que nós vivemos. No lugar da gente estar lá fora, irradiando, brilhando, não, a gente está escondido. A gente não deixa com que a luz, ela possa realmente iluminar. E eu creio que existem alguns motivos que faz com que a gente possa colocar esse balde. Vou além. Eu creio que tem baldes que a gente usa e que nessa noite a gente precisa abandonar ele. Amém? São muitos. Você já se perguntou? Eu estava ouvindo uma palavra e um pastor estava contando uma experiência de um irmão. Diz que ele estava na fila do mercado. Ele estava bem na fila do mercado. E de repente uma senhora estava conversando com a mulher do caixa. E quando a mulher do caixa estava atendendo ela, tudo que a mulher do caixa falava em voz audível, a mulher não escutava, porque ela tinha um problema de audição. Daí ela, quê? Daí a mulher tentava falar mais alto para se comunicar, e ele não conseguia entender. E ele era o próximo, estava atrás dessa senhora. Na hora, ele deixou a luz brilhar. Sabe o que ele fez? Ele bateu nas costas da mulher e disse assim: a senhora tem problema de audição? Daí ela falou: tenho. Sim. Daí ela falou assim: a senhora tem fé que Jesus pode te curar? Ela fez assim com a cabeça. Posso orar pela senhora? Balançou a cabeça. Ele pegou, colocou a mão no mercado, no caixa, e fez uma oração de 10 segundos. Senhor Jesus, tem uma mulher aqui que ela conhece o Senhor e sabe que o Senhor é poderoso para curar ela. Agora limpa tudo, tira, devolve para ela a audição. Em nome do Senhor Jesus, amém. No mercado. Daí diz que ele perguntou para ela, daí com voz baixa. Perguntou não, disse para ela: ó, meu nome é João. Ela disse: ah é, seu nome é João? Daí ele deu um passo para trás e disse assim: eu tenho 50 anos. Daí ela falou: ah é, você é novo. Daí ele deu mais um passo para trás e disse assim: ó, minha cor preferida é vermelho. Ela disse: vermelho? Daí ela notou. O que tinha acontecido? Um milagre. Foi alguém que tem o poder dentro dele e que foi luz, que permitiu brilhar. Daí disse que a mulher do caixa ficou com o queixo caído, a funcionária. Daí a funcionária, não tem um microfone no mercado que fala as ofertas? Daí disse que a menina do mercado falou assim: eu posso falar o que aconteceu aqui no microfone? Daí ele falou: pode, mas daí o senhor conta. Tudo bem. Daí deram o microfone para ele, daí ele começou a dizer assim: ó, estou no caixa número tal, e aconteceu um milagre. O Senhor Jesus curou uma pessoa aqui, de audição. Ela não escutava nada, estava com uma dificuldade enorme, mas agora ela escuta tudo. Daí o Senhor tomou ele, porque o poder está dentro dele. Daí ele começou a dizer assim: ó, se você está aqui no mercado e tem alguém que está com dor em tal lugar, Deus foi revelando para ele: eu queria que você fosse aqui no caixa. E as pessoas começaram a ir no caixa. Ele começou a orar pelas pessoas e as pessoas começaram a ser curadas.
Daí se você olhar no texto que a gente acabou de ler, ele diz assim, ó, final do 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que estás no céu. As boas obras nossa, que nós temos o poder do Espírito Santo e nós iluminamos, faz com que o nome do Senhor seja glorificado. E quanto que o nome do Senhor foi glorificado naquele mercado? Quantas pessoas que conheceram o Senhor Jesus e tiveram as suas vidas entregues através de uma pessoa que não usou o balde, mas que foi luz. Tem uma outra história. Tem a história de um senhor simples da igreja, mas que tocava violão. Não tocava no louvor da igreja, mas sabia tocar o violão. E ele colocou no coração que todo domingo ele ia entregar para o Senhor. Ó, vou entregar para o Senhor meu domingo. Então eu não vou ficar em casa vendo coisa que não me acrescenta nada. Eu separei, porque assim está na palavra, de separar um dia da semana para o Senhor. Vou separar o domingo, então eu vou dedicar o domingo ao Senhor. E ele resolveu ir no hospital. Todo domingo ele ia no hospital. Então ele pegava o violão dele e ia para o hospital. Daí ele conseguiu lá para que as pessoas pudessem liberar, e ele passava em cada leito louvando ao Senhor e levando uma palavra para aqueles que estavam enfermos. E eu não sei aqui, acho que todos praticamente aqui, um ou outro que não, que já teve a experiência de ficar internado no hospital ou com alguém querido. E eu posso dizer com toda a propriedade, porque eu já estive com o meu filho por 17 dias no hospital, e eu sei quanto faz toda a diferença uma visita dessa. Daí uma enfermeira chegou para ele e disse assim, ó, tem uma criança que faz meses que está aqui internada, e o quadro dela não muda. E eu queria que você fosse lá, para você cantar, alegrar o coração dessa criança, e depois você orar por ela. Você faz isso? Ele falou, fácil, simples. Daí ele chegou para falar com a criança e perguntou para o pai permitiu. Daí o nome do pai era Eliel. Gente, só um cristão para chamar Eliel, né? Daí ele já entendeu, ele deve ser crente e ainda da Assembleia de Deus. Daí perguntou para ele, o senhor é de alguma igreja? O senhor é cristão? Ele disse assim, eu sou cristão, mas sou desviado. Ele falou, você crê que o Senhor pode curar o seu filho? Ele falou, eu creio. Daí na hora que ele foi orar, disse que o pai falou assim, mas você tem óleo de unção? Olha a religiosidade, né? Você tem um óleo de unção? Daí ele falou, não tenho. O violão. Daí ele lembrou, falou assim, Jesus um dia não tinha o óleo, ele cuspiu e... se você permitir, eu vou dar uma catarrada nele. Né? Eu vou cuspir e pá. Daí o pai falou assim, tá na Bíblia, né? Tá, amém. Daí ele pegou e puf, na cabeça do moleque. Daí ele orou pela criança, pelo menino. Na hora que ele terminou a oração, nada mudou, apenas catarrado agora. Porque estava lambrecado de saliva. Mas nada mudou, e ele foi embora. Quando chegou na parte da manhã, no outro dia de manhã, toca o telefone dele. E era uma enfermeira. E a enfermeira falou, olha, eu me arrepio. E a enfermeira falou assim, você precisa vir aqui agora. Ele falou, por quê? Porque o diretor do hospital quer falar com você. Eu falei, mas por quê? O que aconteceu? Aconteceu que essa criança que estava meses acamada, ela está no chão brincando com o pai dela. E ele quer saber o que você fez. Foi uma pessoa que se permitiu brilhar. E quantas vezes a gente tem usado o balde? Você tem um poder, você é uma lâmpada que ilumina Jesus, porque você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Mas no lugar de você aproveitar tudo aquilo que Deus te deu, você está preso dentro, você colocou em você um balde. E nessa noite a palavra
é para que você possa eliminar esse balde. Eu só não vou quebrar esse balde porque eu estou com raiva dele, porque eu prometi para a Tuca que eu vou levar ele de volta. Mas a vontade que dá nele é destruir ele. Mas esse aqui é só uma ilustração fisicamente. Mas o balde que eu colocava todas as vezes que eu saía daqui, em nome do Senhor Jesus, hoje vai virar pó. Amém? E que assim seja também na sua vida, em nome de Jesus. E a gente tem alguns baldes que a gente carrega. Eu separei aqui algumas coisas que talvez a gente faz, talvez algumas ações, alguns porquês que faz a gente, sem pensar às vezes, colocar esse balde e não ser luz. Esses dias eu falei para uma pessoa que eu tenho um pouco de dificuldade para visita, e também por conta de tempo. Mas todas as vezes que eu fui convocado, alguém pediu para mim estar, eu fui. Poucas vezes eu falhei, porque eu já lembrei um aqui que eu falei, mas vou consertar, amém? Mas eu vou. E essa semana eu fui num hospital para orar por um senhor. E quando eu cheguei lá para falar com o senhor, ele estava hiper agitado. E é pai de uma ovelha nossa que não está aqui, que ela está morando em outro local, mas sempre que ele está aqui com a gente. Eu fiz o noivado, fiz o casamento, apresentamos aqui a filhinha do Giovanni. E o pai tem Alzheimer, depois teve um derrame, então eu estava acamado, não estava conseguindo respirar, alguns dias no hospital, vários dias no hospital. E eu fui, porque eu entendi que eu preciso ser luz. Irmão, você não tem ideia de como eu fui edificado nessa visita no hospital. Na verdade eu não queria ir embora do hospital. O tamanho da demanda de um povo sedento, precisando de uma palavra, precisando de um milagre, precisando de alguém que é lâmpada, com a força, o poder que é o Espírito Santo, poder iluminar aquele lugar, colocar na mão na cabeça daquelas pessoas e profetizando a cura, para que milagres possam acontecer não só na vida física, mas principalmente na vida espiritual dessas pessoas. E ele estava bem agitado na hora que eu cheguei lá. Daí conversei um pouquinho com a irmã, e depois de eu conversar com a irmã do Giovanni, com a filha do Senhor, a gente orou. Quando eu fui orar, ele estava muito agitado e com Alzheimer avançado. Quando eu peguei na mão dele para orar, ele parou imediatamente. E a minha oração interna era que na minha oração o Senhor desse para ele um momento de lucidez. E ele ficou parado. Ela ficou indignada. Como assim? Que ele estava todo agitado, você foi orar, ele parou. E quando eu terminei de orar, fui embora, despedi dela, orei com ela. Orei por várias pessoas que estavam ali, conversei com várias pessoas que estavam no quarto, sedento da palavra, precisando de pessoas que sejam luz. Daí no outro dia eu recebo a mensagem que ele tinha melhorado, e que apesar de estar ainda com uma sonda, que a garganta dele fechou diante da enfermidade, ele tinha ganho alta. E já fazia quase 15 dias que ele estava no hospital. A gente precisa ser luz e eliminar o balde. Eu coloquei aqui algumas coisas. Talvez uma das coisas, um dos baldes que a gente tem usado e que a gente precisa quebrar, eliminar nessa noite, talvez é o balde da vergonha. Quantas pessoas que não revelam ou não falam que você tem essa luz dentro de você e você não deixa brilhar porque você fica receoso? O mundo lá fora não tem vergonha nenhuma para dizer para você assim, ó, vamos sair para o boteco e encher a cara? Olha aquela mulher ali, está dando sopa para você, irmão, eu sou casado. Rapaz, tua mulher não vai saber não, vai lá, tenha relação com ela, sai com ela. O mundo não tem um pingo de vergonha
para convidar você, para que você possa ir para as trevas. E a gente que é luz, a gente perde todas as oportunidades de brilhar na vida das pessoas. E às vezes por vergonha. Daí, enquanto Deus estava falando comigo nessa tarde, Ele me deu um texto que é forte. E o texto diz assim, Lucas 9:26. Porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Ele está dizendo aqui que se você tem vergonha do Senhor, de Jesus e da palavra dele, quando você chegar lá no céu, ele vai falar que tem vergonha de você. É forte, irmão. Então, em nome de Jesus, que a gente possa ter ousadia na palavra. Amém? Chega de vergonha, irmão. Se está dando uma oportunidade de você falar, de você orar, de você colocar a mão sobre a cabeça da pessoa, orar sobre a vida dela, entregar uma palavra, ministrar a cura na vida dela. Irmão, faça isso. Em nome de Jesus. Seja onde for. Seja luz. Esses dias eu estava lá na empresa, o Du trabalha comigo, ele pode validar isso que eu estou falando. Eu estava lá na minha empresa, daí chegou uma pessoa que é muito importante para mim, e muito importante para a empresa. E ele nunca vai na minha sala, rarissimamente, porque ele fica no andar de baixo. Ele subiu até o meu andar, entrou, fechou a porta, sentou na cadeira na frente da minha mesa e disse assim, sabe por que eu estou aqui hoje? Porque você já sabe, né? Porque quando eu preciso de alguém para orar por mim, eu sei aonde eu vou. Que feliz, irmão. Porque eu sou luz na vida dele. Porque eu estou permitindo a luz brilhar na vida dele. Tira a vergonha. Em nome de Jesus, não deixa nada que possa de alguma forma fazer você não ser luz. Seja ousado na palavra. Tenha ousadia do Senhor. Tem alguém passando por uma dificuldade? Na hora, vamos orar agora. Vamos entregar isso para o Senhor. Você crê que o Senhor pode mudar a sua história? Você crê que existe um Deus todo-poderoso que cuida da gente de forma individual, que faz milagres, grandes milagres, mas que também Ele é um Deus tão grande e tão gigante que olha para a gente e cuida da gente nos pequenos detalhes? E que o Senhor pode fazer algo tremendo na sua vida? Sim, ora, põe a mão na cabeça da pessoa e ora. Em nome de Jesus, seja luz na vida dela. Amém? Então uma das coisas é a vergonha. O segundo balde, que eu entendo que às vezes acontece, é o medo. Às vezes a pessoa tem medo, tem receio. E tem um versículo que eu aprendi quando eu era pequenininho. Eu aprendi esse versículo, nunca mais esqueci ele. E tem uma musiquinha desse versículo, mas eu não vou cantar, amém? Porque reclamaram esses dias que eu cantei aqui, que eu canto meio desafinado, mas eu vou cantar. Então ele é assim, ó. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. 1 João 4,18, 1 João 4,18, amém? Glória a Deus, glória a Deus. E ele diz, olha o que esse versículo diz, que no amor e no perfeito amor não existe medo. Aonde que está esse amor e esse perfeito amor? Quem é? O Senhor. Jesus disse assim, ó, está escrito na palavra, que Deus, Ele não fala de amor. Deus não é alguém que faz poemas lindos referente a amor. Deus, Ele é o próprio amor. E esse amor, quando habita em nós, tira todo o medo. O medo, ele não é uma coisa ruim. O medo é uma coisa boa, que traz prudência, que faz a gente tomar cuidado em algumas coisas. Mas ele não pode nos parar. Respira fundo, busca o Senhor, ora, pede para o Senhor te dar toda a força que você precisa. E vai para frente, não precisa ter receio não, seja a luz, brilha, e brilha forte, irmão.
Em nome de Jesus, resplandeça essa luz que é você, através dessa força poderosa que é o Espírito Santo que habita em você. Tem um texto que está aqui também, que está em Apocalipse 21:8. Olha só o que diz esse texto, Apocalipse 21:8. Ele vai falar daquelas pessoas que não vão para o céu e que vão arder no fogo que arde com enxofre. E ele tem uma lista, ele fala de uma lista de pessoas. Daí ele começa, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, e esta é a segunda morte. Claro que tudo isso aqui daqueles que não passaram pela cruz, que cometeram, mas não se arrependeram, não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Mas aqui ele começa falando um monte de pessoas, daí ele faz referência, no primeira pessoa que ele fala, é os covardes. Irmão, em nome de Jesus, você não é covarde, amém? Você tem a ousadia do Senhor, amém? Chega de covardia, em nome de Jesus. Ai, que medo, eu tenho medo do que a pessoa pode falar. Irmão, você vai ser instrumento do Senhor, o que ela vai falar ou deixar de falar, é com ela. O que você precisa é só deixar sua luz brilhar, é só não perder a oportunidade, é só te falar do amor de Deus, de falar de Jesus para ela, é só orar com ela, é só apontar para ela o caminho, e o caminho é Jesus, só isso. Em nome de Jesus, quebra o balde da vergonha, quebra o balde do medo. E tem mais um, que é o balde da falta de fé. Em nome de Jesus, você precisa eliminar esse balde da tua vida. Eu lembro aqui, eu escrevi aqui, sobre a passagem de Pedro. Jesus tinha ficado e eles foram, os discípulos já andando, entraram no barco, já começaram a andar no mar. Daí Jesus ficou para trás, daí Jesus vem andando sobre o mar. Acho que todo mundo conhece a palavra. Daí estava tendo um temporal, uma tempestade, e eles olham, vê um homem andando sobre as águas. Eles ficam todos com medo, receio. Daí eles gritam para ver quem era. Daí ele diz, sou eu, Jesus dizendo. Daí Pedro disse, se é o Senhor mesmo, manda eu ir contigo. Daí Jesus disse, vem. Daí, mesmo diante daquele temporal, daquele momento, ele sai fora do barco e começa a andar sobre as águas. Então ele tinha fé. Olha o tamanho da fé de Pedro. Ele andou sobre as águas. Quando ele começa a vacilar na fé, ele começa a afundar. E a primeira pessoa, a pessoa de quem ele pede ajuda é para Jesus. Então ele reconhecia que Jesus podia fazer algo por ele. É um cristão verdadeiro. Mas o que fez ele vacilar na fé? Ele não acreditar nele mesmo. Diante do temporal, diante daquele momento, ele parou de olhar para Jesus, começou a olhar para a circunstância, e ele entendeu que ele era pequeno para que ele pudesse passar por aquele temporal. Ele deixou de reconhecer Jesus e ele começou então a vacilar na sua fé e foi abaixando. Às vezes é assim a gente. Sabe por que talvez você não ora ministrando uma cura na vida de alguém? Porque você está pensando às vezes lá na sua cabeça que quem faz é a sua oração, você. Mas não é você. É o Senhor que faz. Quem vai ministrar a cura não é o homem que colocou a mão na cabeça, não é a lâmpada. É a força, é a luz que ilumina através da lâmpada. O poder não é seu, o poder é do Senhor. E às vezes a gente fica botando a nossa fé na gente, a nossa fé é tão pequena para que a gente possa ver uma cura acontecer, de poder ministrar na vida de alguém, de entregar uma palavra para alguém, e a gente se cala, a gente deixa de ser luz, e a gente entra dentro do balde. E hoje o Senhor traz essa palavra para a gente precisa iluminar, amém? A gente precisa ser luz. Sabe por que nós não vemos milagres muitas vezes? Sabe por que nós não vemos cura?
Sabe por que nós não vemos maravilhas acontecendo? Nosso Deus é o mesmo Deus do passado. E Jesus disse que quando Ele fosse, Ele ia mandar alguém, que é o Espírito Santo, que através do Espírito Santo obras maiores seriam feitas. E sabe por que muitas vezes as obras maiores não acontecem? Porque a gente está dentro de um balde. E hoje, em nome do Senhor Jesus, a gente precisa quebrar esse balde, para que nós possamos iluminar lá fora. Porque Jesus está às portas. Porque Jesus está às portas. E Ele vai vir para buscar a igreja que ilumina, não que está escondida, covarde dentro de um balde. Em nome do Senhor Jesus, eu sou o primeiro a estar aqui hoje, eliminando o balde. Porque a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, o Senhor sabe isso. E o quanto que eu fui ministrado nessa tarde, eu não vou perder mais a oportunidade. Eu vou iluminar. Eu vou iluminar. Eu vou ser luz. Eu vou ser luz. O Espírito Santo que está em mim eu vou ser uma lâmpada que vai irradiar luz. Onde as pessoas vão poder reconhecer o Senhor Jesus através das minhas atitudes. E eu não vou perder tempo nenhum de ministrar na vida daqueles que talvez estão vivendo um momento de escuridão. Irmão, às vezes a gente tem um conceito errado daquilo que é o nosso inimigo. Às vezes a gente acha que existe agora uma guerra muito grande entre a luz e as trevas. E na verdade não existe uma guerra entre a luz e as trevas. A luz, as trevas deixam de existir a partir do momento em que a luz chegou. Quando a luz chega, não tem mais trevas. Se você olhar em Gênesis capítulo 1, verso 1, a terra era sem forma e vazia, e havia uma escuridão, um abismo. Quando Deus disse, ali personalizado em Jesus, no Pai e no Espírito Santo, eles dão uma ordem, dizendo, haja luz. E quando eles disseram, haja luz, acabou a escuridão. Às vezes a gente fica com medo da escuridão, mas na verdade, para a gente combater ela, é só você ser luz. É tão fácil. É só a gente iluminar. Quer ver? Vou fazer uma experiência. Nós estamos aqui, trevas. Como é que a gente faz para acabar com essas trevas? Agora, quer ver? Ó? Ilumina, haja luz. Haja luz. Haja luz, Milton. Pronto. Estava uma escuridão, agora está luz. O que você precisa ser na hora que começar a aparecer as trevas? Ser luz. Antigamente, trevas habitavam em você, porque você não tinha Jesus. Quando você reconhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o que acontece em você? Luz. As trevas saem. A gente não precisa ficar com medo. Nosso Deus é poderoso. Está descrito na palavra que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele conhece e tem o nome de todas as estrelas do sistema inteiro do universo. Sabe quantas estrelas tem? Mais de 6 trilhões. 6 trilhões, não sei nem falar. De estrelas. É mais estrelas do que a areia da praia. Você já foi na praia, já foi no mar, você viu lá aquela areia, aqueles grãos de areia? Tem mais estrelas do que o grão de areia no mundo. E a Bíblia diz que o Senhor conhece cada uma pelo nome. Olha o tamanho do nosso Deus. E a gente está com medo de iluminar? Em nome do Senhor Jesus, você vai sair daqui eliminando esse balde. E você vai iluminar. Amém? Glória a Deus. E não é para a sua glória, porque aqui no texto fica muito claro. A glória é de quem? Do Senhor. Em nome de Jesus, Ele quer usar você como instrumento vivo nas mãos dEle. Você precisa iluminar.
Amém? E eu queria que você ficasse de pé para a gente orar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu queria que você, com os olhos fechados, você pensasse um pouco sobre essa palavra. Quantas oportunidades passaram e infelizmente, talvez algum desses baldes você acabou usando e impediu de você ser luz na vida de muita gente. Tem pessoas sedentas, vivendo um tempo de escuridão, buscando a luz, mas muitas vezes você com esse balde, não permitindo que a luz possa brilhar. E se essa palavra for para você, em nome de Jesus, com os olhos fechados, e você entendeu nessa noite, e você faz uma aliança com o Senhor nessa noite, de realmente não só ser luz aqui quando a gente está nessas quatro paredes, mas iluminar o Senhor aonde você colocar a planta dos pés. Eu queria que você pudesse levantar uma das suas mãos, em nome de Jesus. Se você é como eu, que muitas vezes estava usando esse balde, apesar de ser uma lâmpada, apesar de ter o Espírito Santo, mas estava iluminando dentro de um balde, e você deseja nessa noite quebrar esse balde, eliminar esse balde da sua vida, eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Eu não sei qual é o seu balde, talvez é alguma dessas coisas que aqui eu disse, talvez é até uma decisão que você precisa tomar nessa noite com relação ao pecado. Talvez o diabo tenha acusado você diante de pecados que você ainda não abandonou. E hoje o Senhor está dizendo para você, esse pecado está abafando a luz. Toma uma decisão, pega esse balde do pecado, se arrependa nessa noite, em nome de Jesus. Toma uma decisão diante do Senhor, uma postura diante dEle, porque nós não estamos vendo Ele aqui, mas Ele está presente aqui. Só os nossos olhos não veem, mas Ele está aqui. Quebra esse balde em nome de Jesus. Talvez é o medo, como foi ministrado, talvez é alguma outra coisa, algum outro motivo que faz você não brilhar. Mas nessa noite, em nome de Jesus, se você entendeu, levanta a sua mão e começa a falar com Ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria que você que está com a mão estendida, que você fizesse um ato profético nessa noite, que você saísse do seu lugar, que você viesse aqui na frente, como se você estivesse com o seu balde na mão, e você deixasse esse balde aqui no altar com o Senhor, e se liberta dele, em nome de Jesus. Então você que quer se livrar desse balde, sai do seu lugar, em nome de Jesus, vem profeticamente aqui na frente, como se depositasse esse balde aqui, e permanece aqui para a gente orar, amém? Só aqueles que realmente desejam, que essa palavra fez diferença na sua vida, e hoje você vai ter uma postura diferente, de não mais ter esse balde na sua vida, em nome de Jesus, porque ele não te pertence mais, porque a partir de agora você vai iluminar. Agora você vai ter ousadia no Espírito Santo, de chegar na vida das pessoas, orar por elas, ministrar a cura para a vida delas, perguntar para elas se elas querem aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ter ousadia no Espírito Santo, em nome de Jesus, não perder mais a chance, levar essa esperança, essa fé, essa certeza que você tem para aquelas pessoas que ainda não conhecem. Talvez indo nos hospitais, levando também essa mensagem para aqueles que padecem, em nome de Jesus. Indo na cadeia, em nome de Jesus, nós vamos voltar aí para a cadeia, para falar para aquelas pessoas que também estão lá, que fizeram algo, estão pagando por aquilo que fez, mas nós vamos ser luz naquele lugar, em nome de Jesus. Nós vamos iluminar Jesus naquele lugar, assim como era no passado, em nome de Jesus. Não vai ter pandemia que vai segurar a gente, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos
com os nossos parentes, com os nossos vizinhos. Nós vamos levar a luz, nós vamos levar a esperança, nós vamos levar a fé, nós vamos ministrar a cura em nome de Jesus. Nós vamos orar pelas pessoas com fé, para que pessoas possam receber a cura espiritual, a cura física, a cura emocional em nome de Jesus. Para que as pessoas possam olhar para nós e ver que nós não somos qualquer pessoa, mas nós somos o Filho do Rei, porque nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Em nome de Jesus, elimina esse balde, joga fora esse balde, entrega aqui no altar. Em nome de Jesus, seja a luz, brilha, brilha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você que está aqui na frente, começa a orar em nome de Jesus, fala isso. A oração que o Senhor quer ouvir nessa noite é a sua. Em nome de Jesus, eu já quebrei meu balde e eu vou ser luz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As pessoas vão me conhecer pelo Jesus que habita em mim. Não vão me conhecer pelo que eu faço, pelo meu trabalho. Não. Eles vão me conhecer pelo Jesus que habita em mim. Eu vou ser luz. Em nome de Jesus, assim também você. Fala para Ele agora, em nome de Jesus. Você é o corpo, o Senhor é a cabeça. Você que leva Jesus. Você é o corpo que caminha. Por isso, aonde você for, aonde você colocar a planta dos pés, que você possa iluminar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça a sua oração nessa noite. Em nome de Jesus. Cantarachei, baralê, cantará, malamalás. Andarachura de cantarachei, baralê, cantará, malamalás. Cantarachura de cantarachei, baralê, cantará, malamalás. Mais, Senhor, mais força, Senhor. Mais força, ó Pai, em nome de Jesus. Mais força, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Receba aqui, Senhor, os nossos baldes. Que nós possamos ser lá fora, Senhor, luz. Que nós possamos iluminar, Senhor. Que nós possamos resplandecer a sua luz, ó Pai. Em nome de Jesus. Aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós te louvamos por essa noite. E pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de poder estar aqui na Tua casa. Da gente poder aqui, Senhor, nesse ato profético, Senhor, nós entregarmos todo o balde que nos escondia, Senhor, e que impedia de nós sermos luz. E agora, Pai, nós pedimos em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa revelar, Senhor, toda a força que nós precisamos para que a nossa luz resplandeça. Para que a luz de Cristo, através de nós, lâmpadas, resplandeça. Que as pessoas possam olhar para a gente e reconhecer que ali vai um homem, uma mulher, segundo o meu coração, segundo o coração do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar dando para a gente, ó Pai, ousadia. Porque através do Senhor nós possamos ministrar curas, nós possamos orar pelas pessoas, que nós possamos levar uma palavra de esperança. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, expulsar demônios no Teu nome. Que grandes sinais, ó Pai, possam estar conosco, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Aonde houver escuridão, que nós possamos ser luz. Pai, em nome de Jesus, abençoa aqui, ó Pai, todos aqueles que estão deixando aqui os seus baldes, que impedia, Senhor, de serem luz. Em nome de Jesus, e dá para nós, ó Pai, experiências extraordinárias, experiências grandes, ó Pai, que grandes sinais possam estar conosco, onde colocarmos a planta dos nossos pés, para que o Seu nome, ó Pai, possa ser glorificado, não o nome de cada um que está aqui, não o nome da igreja, porque aqui é só uma placa, mas o nome daquele que morreu na cruz por cada um de nós. Que o nome do Senhor Jesus, através de nós, possa ser engrandecido. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor já fez. E o Senhor vai continuar a falar aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas, Senhor Jesus. Glória a Deus.
Glória a Deus, glória a Deus. Pode ir para o seu lugar, ilumina, em nome de Jesus. Seja luz, em nome de Jesus. Quando você sair daqui, seja luz. Aonde você pisar, seja luz. Aonde você colocar a planta dos pés, seja luz. Resplandeça a luz de Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.